Buongiorno, buonasera, buonanotte, ragazos. Sejam bem-vindos à primeira aula do curso de italiano, certo? Eu sou o professor Gael, meu apelido, tá? O italiano está enraizado na minha cultura, na minha família. Sou descendente de português, espanhol, italiano, húngaro, alemão e tenho uma parte da família japonesa, certo? Legal? Vamos lá, tá? O italiano é uma língua bem parecida com o espanhol e com o português, o que é fácil para nós aprendermos, ok? Eu vou seguir o mesmo método que é ensinado em escolas de idiomas, porém, a intenção aqui não é fazer as pessoas serem fluentes, mas sim serem bons falantes, conseguir se comunicar, escrever, conseguir entender, ok? Tá legal? Então vou falar muito em português e pouco em italiano, certo? Mas nas aulas de vocabulários aí eu falo mais em italiano, tá? Até porque isso aqui é um curso extra, é um auxílio para homeschooling, ok? Quem quiser praticar homeschooling, o homeschooling permite isso. O homeschooling permite que você pegue matérias de fora, fora da base nacional curricular, tá? Então, essa aqui pode ser uma matéria extra também, tá legal? O que é ótimo, quanto mais você aprender idiomas, mais fácil você entra em qualquer empresa e você pode participar de grupos sociais, de organizações, com mais facilidade também, tá? No caso do italiano é mais para a empresa mesmo, ou por uma questão de cultura, né? Tá? Bom, o italiano, pela ISO 639-1, a sigla é EIT, tá? Que é a mesma sigla da Itália, ok? O L aqui nós estamos usando para indicar língua ou letras, tá? Tá legal? Vamos lá. Classe 1, tá? Nós vamos para a primeira classe aqui, de italiano, certo? Eu vou falar bem misturado o português com o italiano. Vai ter hora que na mesma frase eu vou falar em português e em italiano. Isso é bom para vocês, para mim é confuso, certo? Para nós que falamos as línguas, quanto mais mistura, mais complicado fica. A gente acaba, às vezes, trocando as palavras, certo? Mas, enfim, qualquer erro, perdão, tá bom? A gente corrige aqui mesmo. Vamos lá. O italiano, eu tenho um bom conhecimento, um bom vocabulário, tá? Este curso é gratuito, tá? Sem fins lucrativos, tá? Eu faço parte desse movimento Todos pelo Homeschooling, tá? Vamos divulgar tudo que for gratuito, cursos, até mesmo conteúdo de faculdade, de forma gratuita, tá? A intenção é realmente ajudar todas as classes, principalmente a classe baixa, tá? A classe, os mais pobres, os mais necessitados, a classe negra e a classe média, tá? Que é a maioria aqui, imagino, tá? Nós somos totalmente contra essas ideologias como nazismo e comunismo, tá? Então, não existe aqui, ok? Vamos lá, começar a aula de italiano, que eu já falei demais. Bom, cos'è la filologia? O que é filologia? Bom, filologia é uma ciência, é um estudo que nós vamos ter para entendermos um pouco da origem do italiano, a sua história, certo? Como surgiu, tá legal? A filologia é um estudo científico do desenvolvimento de uma língua ou de famílias de línguas, baseado em documentos escritos nessas línguas. Tá? A filologia tem sub-áreas como a linguística, a literatura e a paleografia, por exemplo. Tá? Ela é uma ciência. E a filologia também estuda textos manuscritos antigos e assim por diante, tá? Ok? A gente precisa entender o que é filologia para podermos entrar aqui no idioma, tá? O estudo aqui a gente vai estudar muito o dicionário, tá? E vamos estudar também tudo que vemos em português, gramática, síntese, morfologia, tudo, nós vamos ver em todas as línguas deste canal aqui, todos pelo Homeschooling, em qualquer língua, seja ela uma língua de origem europeia, seja uma língua indígena, seja uma língua de qualquer lugar, vamos trabalhar tudo, ok? Recomendo que vocês usem o dicionário Michaelis, pode ser outro, tá? De italiano, tá? Ah, ele é bem completinho e simples, né? O italiano não é considerado uma língua moderna, tá? Ela já é um pouquinho... Se comparado ao português ou ao espanhol, né? Ela já é uma língua um pouquinho mais antiga, tá? Se comparado, certo?
porém a gente usa ainda hoje, tá? Vamos lá. Vou dar uma tarefa para vocês pegarem o dicionário de italiano, pegarem as primeiras palavras do dicionário, ou vocês escolherem algumas, anotarem as palavras em post-it, no caderno, no notebook, computador, até mesmo no celular, onde você quiser usar. Quero que pronuncie estas palavras, tente escrevê-las e separar as sílabas, pois o dicionário ensina a separar as sílabas e a pronunciá-las, ok? E tentem praticar no dia a dia, tá? O estudo de idioma precisa estudar dicionários. Quem não estuda dicionário dificilmente ficará fluente no idioma, tá? Mesmo você estudando, o dicionário às vezes não fica fluente no idioma, tá? Então é bom que estude para melhorar, tá? Ah, bom, aqui embaixo está escrito em italiano. O que está aqui embaixo é o que está escrito em cima, tá? Vamos ler com vocês aqui para aprender, ó, o italiano, certo? Filologia, studio scientifico dello sviluppo di una lingua o di famiglie linguistiche sulla base di documenti scritti in quelle lingue. Certo? A tradução é a mesma, tá? É questão de prática, tá? Então vocês vão ler o que está escrito aqui, tá? Vocês podem ver que minha voz mudou um pouco, né? Ficou bem italiano mesmo, esse som diferente, tá? Italiano é bem assim, tá? O CH em italiano é som de que, tá? O CH, ok? E o plural do italiano geralmente é o I, tá? Não existe. Existe a letra S, mas não existe o plural S. Em italiano geralmente é o I, tá? Então a gente vai estar lendo o plural com a letra I, tá legal? E é do jeito que vocês estão, que eu falei aqui, tá? Vocês vão ler desta forma, ok? Sem segredos. Tá, aí você pensa, nossa, então, professor, eu preciso ter um bom conhecimento então dessa área de filologia para aprender qualquer idioma. Não necessariamente, a filologia ela vai te ajudar, ela vai complementar, ela vai te dar uma noção, uma guia, tá? Para você saber quais são as áreas que divide, né? Para ficar mais informado, tá? Você não precisa ser um detetive, é bom pesquisar, é bom ter conhecimento, ok? Este curso aqui nós vamos ter conteúdos de história, geografia e linguagens e tecnologias, tá? Todos os cursos de idiomas aqui quem vai dar é eu, tá? E por acaso se esse grupo aqui, todos pelo Home School, não encontrar outros professores, eu vou acabar dando as outras matérias também, né? Mas ok, vamos lá. Vamos tentar pronunciar essa palavra? Que tal? Vocês conseguem? Vocês conseguem pronunciar sem mim? Vamos lá? Cos'è italofonia? O que é italofonia? Cos'è italofonia? O que é italofonia? Bom, vamos lá. Aqui em português nós chamamos de comunidade de italófonos, né? Ah, peço perdão, tá? Às vezes eu confundo a palavra italofono com italofonia, tá? Ok? Mas vamos lá. Aqui é o mapa do mundo italófono, tá? Ok? Vamos lá. Vocês podem ver que não existe muitos lugares que se falam italiano, né? Se vocês perceberem, basicamente é na Europa, aqui na Itália, né? Basicamente, em umas ilhas aqui, certo? O italiano é falado na Itália, em São Marino, no Vaticano, ok? Nessas regiões. A Suíça também usa o italiano, tá? Junto com mais três línguas, ok? Os demais lugares aqui que vocês estão vendo de verde, desse azul mais clarinho, são lugares onde se ensina o italiano. Até porque essa região aqui, que é a Líbia, já teve pedaços que foram colônias da Itália. Então, por isso, tem lugares que se ensina o italiano, ok? Aqui no Brasil nós temos comunidades italianas, né? Em outros lugares também, certo? Até porque a cultura italiana se difundiu pelo mundo, né? Ok? Mas assim, comparado aos demais países como Portugal, Espanha, França, Inglaterra, enfim, a Itália teve uma participação muito pequena comparado aos demais aqui, né? A Itália teve mais participação nas guerras, né, mundiais e a Alemanha também. Esses países aqui tiveram uma participação mais forte na era das colonizações e navegações, ok?
Eu vou colocar um vídeo para vocês assistir, vai contar um pouquinho a historinha da Itália, tá? Preste atenção no vídeo, o vídeo não é meu, ok? Todos os méritos e direitos pertencem ao criador do conteúdo, ok? Mas é bom usar o vídeo para complementar, tá? Já que fazemos isso em sala de aula, fazemos aqui também, ok? A unificação italiana. Itália, berço de diversas civilizações antigas, algumas que até hoje fazem parte do nosso mundo atual. Você que está assistindo provavelmente conhece a Itália, seja pela sua cultura, futebol, arquitetura, Fiat Uno e, claro, a pizza. E hoje em dia nós conhecemos a Itália como um país forte, independente e unificado, porém nem sempre foi assim. Ao longo de vários séculos, a Itália foi dominada por diversos povos diferentes. E a nossa história começa a mudar a partir de 1815, e após o Congresso de Viena, a Itália foi dividida mais ou menos assim. Ao norte, nós tínhamos o reino de Piemonte-Sardenha, os ducados de Toscana, Parma e Módena, além de Veneza e Lombardia, que faziam parte do Império Austríaco. Já ao sul, nós temos os Estados Pontifícios e o Reino das Duas Sicílias. E uma coisa interessante foi que grande parte dos reinos italianos eram meio que aliados dos austríacos, com a única exceção do reino de Piemonte-Sardenha. E uma coisa que a gente tem que entender é que por mais que o Congresso de Viena mudou as fronteiras da Europa, eles não podiam destruir as ideias liberais que corriam pela Itália. E os anos seguintes após o Congresso de Viena foram anos de bastante confusão, com muitos liberais formando sociedades secretas, como o Carbonário no Sul. Mas agora, pulando um pouco no tempo, em 1830 e 1831, mais revoltas aconteceram, com muitas delas sendo inspiradas na Revolução de Julho, que tirou o rei Carlos X e colocou em seu lugar o rei Luís Felipe. E muitos liberais da Itália acreditavam que o mesmo poderia acontecer com seus reinos italianos. Porém, o exército austríaco entrou em ação e acabou com a alegria dos revolucionários, fazendo que muitos deles viajassem para a França, incluindo um tal de Giuseppe Mazzini. Mazzini era um dos radicais e pouco tempo depois ele criou a Jovem Itália, que tinha como objetivo unificar a Itália sobre o regime republicano. E por falar nisso, haviam 3 planos para unificar a Itália. Nós tínhamos os planos de unificação da Itália sobre o regime republicano, e essa ideia era no geral bem comum para os membros dessas organizações secretas, como a Jovem Itália. Mas nós também tínhamos outras organizações, como os neoguelfos, que queriam que a Itália fosse uma confederação liderada pelo Papa. E por último, mas não menos importante, nós tínhamos os monarquistas, que queriam que a Itália fosse uma monarquia liderada por Piemonte-Sardenha. Em 1846, mais revoluções aconteciam na Europa, porém mais importante na Áustria, que após diversas revoltas começou a provocar movimentos de independência na região da Lombardia e Veneza. Nessa época também que a bandeira tricolor italiana que conhecemos hoje começou a ser usada como um símbolo de uma Itália unificada. Em Piemonte-Sardenha, os revolucionários fizeram várias conquistas, onde o rei Carlos Alberto concedeu uma constituição a eles. Ele também declarou seu suporte aos rebeldes italianos nas terras austríacas, onde no final ele marchou seu exército. Os austríacos, liderados pelo Marechal Joseph Redenczis, ganharam uma batalha decisiva na Batalha de Custoza, que fez Piemonte assinar um armistício. Mas agora, falando do resto da Itália, uma revolução começa em Roma que tira o Papa Pio IX do poder, dando espaço à República Romana de 1849. Porém, após alguns meses, a França, sob o presidente Napoleão III, intervém no conflito militarmente e força os revolucionários a saírem da cidade. Voltando a Piemonte-Sardenha, Carlos Alberto teve uma brilhante ideia, que era voltar com a guerra com os austríacos. E foi terrível. E após diversas derrotas, Carlos Alberto foi obrigado a deixar o trono, onde no final ele foi sucedido pelo seu filho, Vítor Emanuel II, que primeiramente faz o tratado de paz com os austríacos. Em 1850 não há muita diferença, a não ser que Roma agora estava ocupado por tropas francesas e a região da Veneza e Lombardia agora tinham sua própria influência, e Piemonte-Sardenha agora tinha uma nova constituição e uma nova bandeira.
Essa nova constituição deu a Vítor Emanuel II muito poder, que não deixou seus primeiros ministros muito felizes, que em 1852 era um cara chamado Camilo Benso, o conde de Cavour. E Cavour, junto com Vítor Emanuel II, começaram diversos processos de incentivo à indústria e ao comércio, que fez Piemonte-Sardenha ficar mais rica. E mais rica, Piemonte pode obter mais ambições no papel. E em 1859 uma nova guerra com a Áustria começa, onde agora com o apoio do imperador Napoleão III, as ofensivas de Piemonte e Sardenha começam a ser vitoriosas. E é esse momento da guerra mais estados se rebelam, formando as Províncias Unidas da Itália Central. E isso é um motivo que essa guerra é chamada de Segunda Guerra de Independência Italiana, sendo que 1849 foi a primeira. Após as vitórias nas grandes batalhas de Magenta e Solferino, as vitórias de Piemonte e Sardenha com a ajuda dos franceses já estava garantida. Porém, a França estava com medo de que a Prússia intervisse do lado dos austríacos e acabou fazendo a paz com os austríacos, sem consultar Piemonte e Sardenha. E no final, Piemonte ganha a região da Lombardia, porém ele tem que ceder a região de Saboia para a França. E você lembra das Províncias Unidas da Itália Central? Então, após o término da guerra, eles não estavam em uma situação muito boa, então eles resolveram fazer uma união com Piemonte e Sardenha. Mas mesmo assim, no final ninguém estava lá muito feliz. A Áustria não gostou de Piemonte ter anexado a região da Lombardia. Piemonte não gostou da traição francesa, e até os estados pontifícios estavam com raiva, já que eles perderam alguns territórios para Piemonte. Outra coisa importante que aconteceu em 1859 foi a Expedição dos Mil, onde Giuseppe Garibaldi, junto com os Camisas Vermelhas, desembarcaram na ilha da Sicília e marcharam até Nápoles, tomando o controle das duas Sicílias. E Piemonte tomou mais território dos estados pontifícios. Em 1860, um referendo chegou ao sul com uma proposta de anexação a Piemonte, e o povo aceita. E na cidade de Teano, Garibaldi passa o controle de Nápoles a Piemonte. Isso foi algo bem interessante, porque Garibaldi era contra a monarquia, porém ele sabia que uma unificação pelo Saboia era algo bem mais viável, então eles aceitam os termos de Piemonte. E em 17 de março de 1861 é proclamado o Reino da Itália, com Vítor Emanuel II como seu primeiro rei e Florença como sua capital. Porém, a nossa história da unificação italiana não acaba por aqui, porque ainda faltam os territórios de Roma e Veneza. Veneza é anexada após a Guerra Austro-Prussiana de 1866, onde os italianos se aliam à Prússia contra os austríacos. E uma coisa bem interessante é que mesmo após a derrota austríaca, os territórios de Veneza não foi de início passado para a Itália, ele foi passado para a França. Porém, após diversas negociações, a França passa o controle de Veneza para a Itália. Já em Roma, a situação fica meio complicada. Roma naquela época estava sob a proteção das tropas francesas de Napoleão III, e a situação só iria mudar após o começo da Guerra Franco-Prussiana, onde Napoleão usa suas tropas que estavam em Roma e colocam elas de volta para a França. Após as tropas francesas irem embora, Roma virou um objetivo fácil para os italianos. E após algum tempo, Roma é conquistada. Por mais que a Itália tenha oferecido dinheiro de concessão para os territórios perdidos, o Papa recusa e se declara prisioneiro no Vaticano. E em 1871, Roma é declarada a nova capital italiana. Esse novo reino da Itália ocupou bastante espaço internacional. Por exemplo, se você viu meu vídeo sobre se a Alemanha ganhasse a Primeira Guerra Mundial, você sabe que dependendo do lado que a Itália escolhesse, a nossa história mundial seria mudada. E isso entre vários motivos que a Itália influenciou na nossa história. Mas por hoje é isso. Se você assiste o meu conteúdo há algum tempo, você sabe que esse não é o meu conteúdo. Porém, esse vídeo vai servir de base para o meu próximo vídeo, que é e se a unificação italiana não tivesse acontecido. Se você quer ver mais vídeos de história normal no meu canal, deixe aqui nos comentários, que talvez eu vá fazer um vídeo mais aprofundadamente sobre outras histórias. Deixe o seu like, se inscreva e até a próxima!
vamos continuar aqui com o nosso italiano, certo? Vocês viram o vídeo? Não esquece de dar uma conferida no vídeo, dar uma pesquisada, ok? Continuando aqui o italiano, como eu falei, a ISO 639-1, a sua sigla é o IT, tá? Para essa disciplina. O L nós estamos usando apenas para não se confundir com outras matérias, tá? Que significa línguas e letras, ok? Então, o italiano, assim, genericamente falando, tá? Tem um local específico onde surgiu o italiano, mas genericamente falando, né, Reino da Itália, ok? Então surgiu na Itália, tá? O italiano, isso também é uma curiosidade, é o 21º idioma mais falado no mundo. Por ter poucos países, é até interessante a quantidade, né, de falantes que se tem. É considerado uma língua difícil, porque ela se assemelha ao português, tem algumas estruturas, enfim. Mas é mais por causa da gramática, porque sua pronúncia é bem tranquila, na verdade. E o italiano também é uma curiosidade. Quem estuda música, ensino musical, quem trabalha com música, já deve ter pegado em apostila, ou mesmo em métodos musicais, Bona, esses sistemas Bona, assim, até mesmo talvez em igreja, algumas pessoas talvez já tenham visto. O idioma da música é basicamente o italiano. Pode ver que na música tem muitas palavras como piano, forte, né, da capo, tudo isso é italiano, tá? Estas palavras contribuíram para organizar a disciplina música, né, para ajudar a regulamentar, tocar música, tá? Então, italiano também é uma língua da música, tá? Assim como o inglês é da informática, dos computadores, ok? E como eu falei, o italiano é falado nesses 4 países, né? Itália, São Marino, Vaticano, tá? E também na Suíça, ok? Curiosidade. Vamos ver um pouquinho de curiosidade aqui. Vamos ter curiosidade. Paleografia, que eu havia falado que iríamos ver um pouco. La paleografia è lo studio dei testi manoscritti antichi e medievali, indipendentemente dalla lingua veicolare del documento. Ok? Paleografia é o estudo de textos manuscritos antigos e medievais, independente da língua veicular do documento. Vamos tentar falar devagarzinho. La paleografia é lo studio dei testi manoscritti antichi. Aqui é som de que, tá? Nosso que. CH é som de que? Antichi e medievali. Indipendentemente dalla lingua veicolare del documento, ok? É basicamente do jeito que está escrito aqui, tá? Sem muito segredo, tá? Com exceção do CH, que é um Q, tá? O som, tá? E em italiano é muito comum esse acento aqui, tá? Grave, tá? Astrato. Vamos ver um resumo, tá? Resumo pode ser chamado também de astrato, tá? Existem outras traduções, mas eu uso essa aqui que é mais comum, né? Até porque lembro o inglês, eu estudo inglês, fica mais fácil. Astrato, tá? Resumo. Resumindo, tá? O italiano é uma língua também pertencente ao grupo das línguas latinas, tá? Que recebeu influência de vários povos, recebeu influência do inglês. Vamos ver que algumas coisas em italiano têm uma aparência que lembra o inglês, né? Recebeu influência também da França, da Áustria. A Áustria fala alemão, tá? Então recebeu um pouco de influência. O italiano é uma língua assim que não é moderna, tá? Mas existe um grande número de pessoas que fala. Ela está na posição 21ª. Existe uma busca pelo italiano, um interesse que cresce pelo italiano, né? O italiano
Ele também utiliza do alfabeto latino, né, o alfabeto romano que nós conhecemos, que é o mesmo do português, tá? Ele tem palavras que se assemelham ao português, tá? Tem algumas palavras do português que influenciaram o italiano, e o italiano também influenciou o português, tá? A sua cultura, a cultura do povo italiano após o reino da Itália, a unificação, certo? Também se espalhou pelo mundo. A Itália é onde deu origem à pizza, as massas que nós conhecemos, tá? Sorvete, certo? Que mais podemos falar aqui? A Itália ela participou do processo de colonização também, mas a Itália colonizou muito pouco, tá? Ela colonizou poucos países, se comparado, por exemplo, a Portugal, a Espanha, a Inglaterra, a França, a Itália teve uma participação muito pequena. Ela participou mais fortemente da Segunda Guerra, da Primeira, né? Também, ok? Ela teve um pouco mais de influência aí na história, certo? E basicamente é isso do italiano. Não tem muito o que se falar, ok? Vamos lá. Ti è piaciuto? Você gostou? Vocês gostaram? Tá? Essa é uma aula aqui básica de italiano, tá? Como eu falei, eu vou falar muito em português. Conforme formos avançando, aí eu começo a falar mais em italiano, né? O vocabulário eu vou falar mais em italiano, inclusive, tá? Recomendo que usem um dicionário. Pega um dicionário que eu falei de Michelis, faça essa tarefinha de casa. Pega as palavras, tente separar sílabas, que nós vamos aprender a separar sílaba em italiano. Vamos aprender a ler dicionário, estudar o dicionário também, ok? E é isso. Eu fico por aqui. Valeu, falou!